será que depois de tanto tempo, de tantos acontecimentos e tantas fases pelas quais eu passei, eu não sou mais minimalista? Quem me acompanha há mais tempo já deve ter percebido as mudanças que eu venho passando ao longo do tempo. Não vou dizer que é uma evolução, porque eu acho que não existe certo ou errado, então não significa que eu evoluí. Significa que, pra mim, aquilo começou a fazer sentido e foi formando o que eu sou hoje. Quando eu comecei o canal, eu comecei muito pela estética minimalista. E aí eu fui conhecendo outras partes do minimalismo e vocês acompanhando os vídeos podem ver essa distinção, né, do que foi acontecendo e o que eu fui mostrando pra vocês. Porque desde que eu criei o canal também, eu sempre quis mostrar tudo aquilo que eu tava vivendo. Então era quase simultâneo o que eu aprendia, o que eu entendia, eu passava em vídeo aqui e talvez significasse algo para alguém. E eu acredito que a gente viva de fases, de ciclos. Eu já vivi muitos ciclos e muitas fases, mas eu acredito que quando eu encontrei o minimalismo e comecei a estudar realmente sobre ele, não o estético, né, mas o lifestyle, eu me deparei com algo que eu tive a certeza que seria para sempre. Primeiro porque foi algo que me trouxe leveza, algo que veio de encontro com tudo aquilo que eu creio. Vou deixar um vídeo aqui que eu fiz com meu marido sobre minimalismo e cristianismo. Houve uma praticidade, uma otimização de tempo, tudo ficou mais fácil realmente, mais leve, com mais sentido na minha vida. Então assim, não tinha como eu voltar atrás e virar, sei lá, uma consumista, uma acumuladora, enfim, sabe? Não faz sentido, não faz realmente nenhum sentido. Mas como eu falei, eu comecei com estético, aquilo era pra mim bom aos olhos e tentei até no início fazer uma casa com uma casa com uma estética mais minimalista, né, onde eu morava antes. Só que aí eu fui estudando minimalismo e me deparei com a parte do desapego mesmo, do destrai. E tem vários vídeos sobre isso. E essa parte do destrai foi uma parte muito importante, porque eu aprendi muito, 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 muito. Quanto mais eu desapegava, mais eu percebi que eu não pertencia àquelas coisas. Tanto que eu não lembro do que eu desapeguei, mal lembro. Às vezes, uma vez ou outra, eu vejo uma foto e penso, olha, eu já tive essa calça. Mas eu percebi que eu não dependia das roupas, né? Muitas vezes a gente se alimenta dessa sensação de compras ou de pertencer ou de ter um armário cheio de coisas e isso não é saudável, porque não é isso que preenche. E eu aprendi muito, muito, muito nesse período mesmo. Tanto que hoje eu não tenho nenhum problema em desapegar, eu não tenho nenhum problema com consumo e tal. E aí depois disso veio o fato, assim, marcante, que a gente vendeu quase tudo que a gente tinha. Vou linkar o vídeo aqui também. E aí eu vendi quase tudo que eu tinha. Foi muito doido, porque a gente resolveu se mudar, porque a gente tinha um propósito, já falei sobre isso também, né? A gente queria, a princípio, montar um motorhome e para isso a gente tinha que economizar, então a gente veio, morou um tempo provisório na casa da minha sogra e lá não teria espaço para as nossas coisas e também já tinham algumas coisas, então a gente não ia precisar do que a gente tinha e eu já tava nessa fase de realmente querer me desapegar e a gente vendeu quase tudo mesmo. A gente ficou assim com TV, cama, rack, micro-ondas, basicamente, sabe? E aquilo também me fez amadurecer muito, 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 porque eu percebi que eu podia realmente viver sem. E depois desse período, quando a gente realmente se mudou, com poucas coisas, comecei a voltar muito mais pra mim. Porque eu não tinha mais essa coisa de me ocupar com itens, de ter que preservar, cuidar, limpar o tempo inteiro, ou acumular, ou organizar. E eu comecei a ter tempo pra voltar muito pra mim. Então, nesse período, eu me liguei muito mais com a parte de natureza, de alimentação. Me importei muito mais com a parte de sustentabilidade. E aí eu me importei muito mais com essa parte do lixo e tal, de olhar mais pra isso. Olhei muito mais pra mim, então a minha autoestima foi algo muito trabalhado nesse período. Também em relação ao minimalismo, porque a parte de cosméticos naturais, de processos naturais, do que eu realmente achei que não fazia mais sentido pra mim, ou que eu fazia por conta da sociedade, enfim. Então foi um processo muito legal, até que eu fiquei grávida. E aí eu tive certeza também que eu queria passar isso, não só pro bebê, mas passar a minha gestação de uma forma minimalista, né? A parte de consumir, de montar enxoval, quarto e se preparar pra esse bebê. E eu percebo agora que eu acertei na maioria das coisas, assim, eu acho que em tudo que eu quis, que as escolhas que eu fiz até agora, eu sinto que eu acertei, né? Mas claro que tem escolhas que a gente vai adaptando, porque a gente não sabe todas as coisas, né? Eu sou mãe de primeira viagem. Só que aí o Otto nasceu. E tudo mudou. Tudo mudou porque estava misturado com os meus hormônios, tudo mudou porque eu saí de uma casa e entrei numa outra casa, totalmente nova e totalmente sem nada dentro, que eu precisava preencher. Tudo mudou porque o tempo para cozinhar e comer de forma mais saudável era diferente. Tudo mudou porque tem momentos que a gente não se gosta e a gente às vezes quer sim comprar alguma coisa, e mesmo sabendo que aquilo não preenche, mas aquilo naquele momento
enfim, parece ser necessário. Tudo mudou porque eu quis decorar, por exemplo, eu quis decorar e preencher a minha casa com coisas muito afetivas, muito aconchegantes, que lá a Luana daquela época que vendeu tudo que tinha, não pensava daquela maneira, pensava de uma forma só prática. E hoje eu penso de forma prática, mas eu quero ter significado na minha casa, né? A minha cabeça mudou, eu tenho uma família. Eu acho que eu amadureci um pouco nessa parte. Não que quem usa a estética minimalista não é maduro, pelo amor de Deus, estou falando em relação à minha realidade. E eu percebo que eu precisava disso, desse aconchego, nesse momento, pra mim, pro meu marido, pro meu filho. E aí eu comecei a me questionar a respeito do minimalismo. E eu pensei, se eu mostrar, por exemplo, a minha casa e fizer um tour, as pessoas vão me questionar: ué, mas ela não era minimalista? Por que a casa dela tem isso e tem aquilo, tem tantas coisas? Eu não acho que tenha, né? Mas enfim, alguém pode achar. E eu fiquei pensando, como que eu vou mostrar isso? Como que eu vou falar as coisas que eu tô fazendo agora? Se eu postar o que eu tô comendo, as pessoas vão entender? E eu quero deixar bem claro que assim, eu não me preocupo com a opinião das pessoas nesse sentido, mas eu gostaria de ser transparente porque eu sei que tem pessoas que passam por isso que eu tô passando. Eu recebo mensagens de pessoas, por exemplo, que falam assim: eu queria muito ser minimalista, mas eu não consigo porque eu amo livros e eu tenho uma coleção de livros e eu não vou me desfazer deles. Eu queria muito ser mais sustentável, mas eu sempre esqueço de levar os meus talheres, sabe? Eu aqui na minha cidade não dá de fazer compra sem a sacola do mercado, tem que ser com a sacola do mercado. Enfim, e aí as pessoas elas acabam se limitando e se excluindo daquele estilo de vida porque elas acham que elas precisam preencher um requisito. E aí que eu quero chegar. Eu descobri que tava tudo bem. Eu descobri o que eu já sabia na teoria, o que eu já falava para as pessoas, mas na hora que você vive, você começa a se questionar, as coisas mudam de cenário. E aí eu percebi que tava tudo bem que a minha alimentação não era mais tão saudável, porque antes eu tava quase deixando de comer carne, o meu consumo de carne era muito reduzido, mas depois que o Otto nasceu, as coisas mudaram um pouco, a logística mudou um pouco, nem sempre a gente vai fazer compras, enfim, nem sempre eu saio para consigo cozinhar, e às vezes eu tenho vontade de comer, e ok, tá tudo bem, sabe, tá tudo bem. E eu lembrei de uma frase, todos esses questionamentos eu me lembrei de uma frase que eu li em algum lugar, que fala que é muito melhor muitas pessoas estarem fazendo um pouco do que poucas pessoas estarem fazendo muito, e realmente a gente não precisa preencher todos os requisitos do minimalismo, do veganismo, do lixo zero. A gente precisa estar fazendo a nossa parte e tentar ser melhor a cada dia. E eu acredito que eu tenho tentado fazer isso na medida do possível. Eu confesso pra vocês que depois que o Otto nasceu, minha bolsa eu esqueci ela, né? Agora eu uso a bolsa do Otto, então nela eu consigo colocar o copinho retrátil, mas o meu kit não cabe muita coisa, então eu não levei até agora o meu kit pra sair pra comer. E acabo às vezes comendo, eu sempre tento optar, enfim, mas acabo às vezes comendo com algo descartável e eu me sinto mal, mas eu preciso me lembrar disso, que eu estou fazendo a minha parte e que eu posso sempre melhorar, sim, mas que tá tudo bem se aquele dia eu não conseguir por algum motivo, e tá tudo bem se você não conseguir algo por algum motivo, entende? Tudo que eu aprendi desde o início do minimalismo, ele formou aquilo que eu sou hoje, e formar não pode se aprisionar. Formar a sua mentalidade, formar os seus hábitos não pode ser uma prisão. A gente não tá preso numa caixa escrita minimalismo, numa caixa escrita vegetarianismo, numa caixa escrita lixo zero. A gente tá na nossa vida e precisa ser livre e leve, senão a gente vai pirar. Então esse vídeo ele é só pra que a gente possa experimentar a leveza de viver sem rótulos, sabe? E eu falo isso pra mim, eu falo isso pra você, eu falo isso pra todas as pessoas que já me mandaram mensagem dizendo que não conseguem algo por algum motivo e se sentem muito mal por isso. E pra responder a pergunta do vídeo, eu continuo sendo minimalista, sim. É o meu minimalismo. E eu vou continuar fazendo vídeos pra vocês aqui, sim, com o meu estilo de vida, com as minhas escolhas, porque eu sou a mesma Luana, com os mesmos princípios, a mesma pessoa que criou o canal querendo uma estética minimalista, a mesma pessoa que fez horrores de destralhes e vendeu toda a sua casa, continua sendo aqui. Essa é a minha essência, esses são os meus princípios, isso fez com que eu crescesse na minha vida, com que eu crescesse como pessoa. E vai ter vez de minimalismo sim, e o minimalismo real. Vamos fazer essa hashtag, minimalismo real. Não é o minimalismo inalcançável, não é o minimalismo do documentário da Netflix, não é o minimalismo das 5 pessoas
que a gente vê na televisão, é o minimalismo possível, o minimalismo real, o minimalismo adaptado à vida de cada um, e tá tudo bem, porque não existe certo ou errado nisso. Existe o que me faz bem, o que faz bem pra minha saúde mental e o que faz sentido e funciona. Espero que vocês tenham gostado deste papo, dessa reflexão e desse desabafo. Não esquece de se inscrever no canal, porque vai continuar tendo conteúdo de minimalismo. Vocês sabem que eu tô passando por essa fase de maternidade e tal, então eu quero contar também, mesmo que nem todo mundo que me siga seja mãe ou pai ou seja grávida, mas eu acredito que tudo isso que eu falo faz parte de um estilo de vida, de escolhas. Então por isso que eu tenho contado aqui, quero contar do enxoval, quero contar das escolhas, do que funcionou, do que não funcionou, porque eu gosto muito, já falei isso 60 mil vezes, de fazer a gente questionar, de botar a nossa cabeça para pensar e se perguntar se aquilo é válido ou não. Isso pra mim é minimalismo. Então continua comigo, ativa o sininho, me segue lá no Instagram, @simplis, que eu tô muito mais ativa, gente, eu nunca tive tão ativa nos stories e nas postagens quanto eu tô agora. Um beijo e até a próxima.